Paz do Senhor, minhas irmãs. Graças a Deus, hoje nós já amanhecemos o dia, já estamos na paz do Senhor e as nossas rotinas já começam. Então, na proposta do estudo desta semana, para revisionarmos o nosso projeto de vida, hoje, o primeiro dia, nós vamos falar sobre a vida com Deus. Então, como base desses versículos, para falar da vida com Deus, eu trouxe João 15:16, que vai dizer assim: Não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedires em meu nome. Então, esse é o primeiro versículo que nós precisamos usar na nossa mente, na nossa estrutura emocional e na nossa estrutura de projeto de vida com Deus, lembrando que nós não somos seres desgarrados da presença de Deus e que também isso não é uma escolha nossa, no sentido de que se eu quiser, eu procuro a Deus, se eu quiser, então, não. Deus, ele já nos escolheu. Nós somos geração eleita para sermos sacerdotes reais, para sermos, somos povos escolhidos para viver a vida que o Senhor Deus já projetou para nós. Então, nesse sentido, assumir essa identidade de escolhido de Deus é o primeiro passo que nós temos que ter para conseguir inserir na nossa rotina um tempo para ouvir a voz de Deus, para falar com o Senhor, para meditar naquilo que o Senhor tem nos instruído, ensinado na tua palavra. Então, é o primeiro passo. Quando você estiver aí revisionando, revisitando o teu projeto, analisando o teu projeto, o que é que você colocou na vida com Deus? Porque quando a gente está fazendo o projeto, às vezes a gente vai lá e coloca vida com Deus, ou vida espiritual, enfim. Aí você vai lá e escreve, vou ler a Bíblia, vou fazer um jejum, vou fazer propósitos, vou estudar um livro gospel, ou vou ouvir louvores, enfim, você coloca várias coisas de que você vai fazer, durante o ano para ter melhor conexão com Deus, ou às vezes você vai colocar até a questão da frequência em visitar a igreja, e aí depois de um período você não consegue mais frequentar isso, não consegue manter esse projeto, não consegue entender a razão pela qual você não pode desistir de buscar a presença de Deus. Mas isso é porque no processo diário da sua vida você esquece que o Senhor te escolheu e que você não pode decepcioná-lo no sentido de se afastar dele, porque nós já somos seres pecadores que precisamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Nos afastar da presença de Deus é um ato exatamente de renegar ou de não aceitar aquilo que ele já fez por nós, que foi nos escolher e nos colocar no lugares de filhos. Então, assim, o segundo passo que eu peguei para colocar nesse nosso estudo vai estar em Romanos, no capítulo 8, o versículo 14, que vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é um reconhecimento de que eu fui escolhida, porque o Senhor me escolheu primeiro, antes, ainda quando eu estava em pecado, ainda quando eu estava na carne, ainda quando não existia uma estrutura, uma capacidade de eu conhecer o Senhor, ele já me escolheu e ele deixou para mim o Espírito Santo para que eu fosse guiada. Então, aqui no capítulo 8 de Romanos, vai explicar aqui a respeito da lei do pecado.
Então, assim, e quando chega no versículo 14, ele vai dizer que esse pecado que reina na mentalidade do homem, que tenta fazer o homem ficar escravo do pecado, distante de Deus, é porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque se permite ser guiado pelas coisas deste mundo, pelas coisas da carne. E esse é o momento em que nós fazemos uma escolha, ainda que inconsciente, de nos distanciar da presença de Deus, de ficar sob o domínio dos desejos carnais, dos desejos terrenos, e não sobre os domínios do Espírito Santo. Por quê? Quando nós estamos dominados pelo Espírito Santo, o pecado se distancia de nós, porque as nossas escolhas, elas serão escolhas de acordo com o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, o primeiro passo está em João 15,16, aceitar que somos escolhidos de Deus, que Ele nos escolheu primeiro. E o segundo passo está: a partir do momento que eu faço essa escolha, o Espírito Santo de Deus nos coloca na condição de filhos de Deus e nós começamos a nos distanciar do pecado. Então a vida com Deus começa a ser real, começa a ser vivida por nós, e aí aquilo que ele está dizendo ainda em João 16, que ele vai dizer, e tudo, João 15,16, que ele vai dizer que tudo, então, o que nós pedirmos, que ele diz, não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar frutos, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhes pedires em meu nome. Então, por isso é tão importante, porque você está fazendo um projeto de vida. E esse projeto de vida, certamente você vai estar pedindo algo, vai estar falando da tua saúde, vai estar falando das coisas que você quer fazer com as suas finanças, com o servir, com a sua vida social, com a sua vida profissional. Certamente você está pedindo bênçãos para a tua casa, tua família, teus filhos, teu marido ou tua esposa. Você vai estar falando sobre o legado que você quer deixar na sua vida. E como é que o Senhor vai lhe conceder esses pedidos se você não estiver submissa a essa condição de filiação e de reconhecimento da sua identidade real, de escolhida por Deus, de filha de Deus. Então, o terceiro passo, né, que eu escolhi, vai estar em Efésios, no capítulo 1, o versículo, todo o capítulo 1. E ali eu quero destacar aqui que ele vai dizer assim, no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas relações celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza de sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, eu li aqui até o 10, mas o capítulo 1 de Efésios, todo ele para você meditar, para você entender. O que é isso? Olha o que ele está dizendo aqui, que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na terra e que todas as coisas ele já fez gratuitamente por nós. Toda a plenitude dos tempos
todas as estruturas que nós estamos precisando. Quando ele começa no 3, ele diz assim: todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E depois no 10, ele diz assim: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então aqui, a partir do momento em que nós entendemos que nós fomos eleitos, como está dizendo no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, vai dizer, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então quer dizer que o Senhor, ele já fez por nós e nós precisamos, nesse momento aqui do nosso plano, de colocar a vida com Deus em ação, e não ficar fazendo propostas, promessas para nós mesmos e depois quebrando. É reconhecer isso, dizer: eu sou eleita por Deus, eu fui escolhida por Deus para ser filha. Quem me guia é o Espírito Santo de Deus. E ele já separou para mim todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos celestiais, e elas também estão na terra, porque assim diz a palavra do Senhor, que tanto no céu como na terra. Então, enquanto nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, procurando a presença do Senhor, ele já tem as bênçãos separadas, predestinadas para nós vivermos e tomarmos posse. Aí o último versículo que foi separado para a vida com Deus é o capítulo 4 de Gálatas, os versículos de 1 a 7. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo de 1 a 7, vai dizer: contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Então, aqui, esse primeiro versículo de Gálatas, ele já vai estar dizendo para nós por que é que nós não tomamos posse, por que é que os nossos projetos são falidos muitas vezes, porque nós estamos assumindo uma condição de escravo ou de filho menor de idade, que não tem condições de administrar as bênçãos que o Senhor tem separado. Então aí ele diz: mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Então, quer dizer, se você ainda não cresceu, não evoluiu o suficiente para tomar posse daquilo que é seu, de direito, de herança que o Senhor preparou, então seus bens estão parados em algum lugar, sendo administrado por alguém que tem condições de administrar por você. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão dos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, olha aqui, novamente o Senhor falando da plenitude dos tempos, como ele já disse lá em Efésios, que a gente já leu. Então, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro por obra de Deus. Então aqui finaliza os 4 passos desse nosso primeiro dia de estudo sobre o projeto de vida que temos que fazer e essas dicas, 4 dicas de como que você vai fazer o seu projeto da vida com Deus, que é o primeiro item que deve ser trabalhado. Por quê? Nós precisamos reconhecer a nossa filiação e a nossa paternidade, é claro, que nós somos filhos de Deus, que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Isso é o que está no primeiro versículo separado, João 15:16. E depois nós precisamos reconhecer que nós estávamos numa condição de pecado. O Senhor mudou isso, nos trazendo o Espírito Santo para nos conduzir. E por isso, dia a dia, nós trabalhamos para nos distanciar do pecado. E isso está em Romanos 8:14. Depois nós pegamos Efésios, o capítulo 1, para trabalhar a parte de que o Senhor tem bênçãos separadas para nós das regiões celestiais e elas venham até a terra, porque assim está dizendo que
para a dispensação da plenitude dos tempos, ele faz convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como na terra, e que ele nos abençoou com as bênçãos, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, esse é o terceiro. E o último passo é que nós verdadeiramente precisamos crescer em Deus para deixar de ser criança, de ser meninos, porque aqui está dizendo que enquanto somos menor de idade, aquilo que é nossa herança, que é nosso direito, vai estar sobre a posse de tutores e administradores, porque o Senhor não vai colocar nada nas nossas mãos que nós não estejamos aptos a lidar, a administrar, a cuidar, e que só chega para nós quando nós tomamos a estatura de um filho adulto, não filho menor e não escravo, porque o escravo não tem herança e o filho menor tem herança, mas não pode tomar posse. Então, essa é a palavra de hoje, no primeiro dia do nosso estudo sobre a revisão do nosso projeto, falando do item Vida com Deus e algumas dicas das quais vocês podem aprender na palavra de Deus qual é a condição que você vai se achegar diante de Deus para dizer a Ele o que você precisa, como você precisa, quando você precisa, qual é o desejo do seu coração. Porque o Senhor diz nesse primeiro versículo também que nós lemos que aquilo que nós pedirmos, Ele vai nos dar. Mas existem essas condições que nós precisamos assumir, porque Ele só vai dar para os filhos adultos, não para as crianças, não para os escravos. Então vamos hoje orar nesse sentido. Anotou tudo essas referências para vocês estudarem, né? Anotem, observem, estudem. Se vocês já têm outras referências, aleluia, por isso, glórias a Deus. Mas essas são as referências que o Senhor falou ao meu coração sobre o primeiro item e que nós precisamos levar a sério, porque somos filhos de Deus e essa condição para nós foi Ele mesmo que escolheu primeiro. Amém, minhas irmãs? Deus seja louvado por esta palavra, Deus seja louvado por essa instrução do Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor e agradeço ao Senhor por esta oportunidade de trabalhar no Senhor e para o Senhor junto com vocês. Amém?